comentário do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 60. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está no capítulo 60 do livro Palavras de Vida Eterna. Então aqui tem algumas reflexões importantes para nós compartilharmos. A primeira é quando Emmanuel diz: não amaldiçoes o mundo que te acolhe. A doutrina espírita nos chama muito a atenção para que tudo aquilo que nos acontece no mundo material, no mundo externo a nós, ajude-nos a perceber e encontrar-nos conosco mesmo. Porque o mundo externo reflete os nossos estados mentais, emocionais. O que nós trazemos de experiências encarnatórias. As provas e dificuldades que o mundo material oferece é resultado de quem nós somos. Então há um grande problema e conflito na humanidade por querer regularizar o que está fora sem regularizar o que está dentro. Então a gente sempre acha bom querer consertar os outros, melhorar isso, aquilo, outro externamente, como se isso resolvesse a raiz do problema. A raiz do problema somos nós mesmos. Então não é o mundo terra, por ser um mundo de provas e expiação, que é uma desgraça. Que seria muito melhor a gente estar num mundo mais elevado. Seria, se nós fôssemos espíritos merecedores e habilitados para isso. Se estamos num mundo cheio de vicissitudes, de doenças, de conflitos e de problemas, é porque nós trazemos isso dentro de nós. Então a doutrina espírita, ela sempre nos foca para que a gente trabalhe o autoencontro, o autoconhecimento. Perceba-se como um espírito, temporariamente exilado em um corpo, cuja origem realmente é o mundo espiritual, mas que, sobretudo, quando a gente está encarnado, o mundo em que nós estamos é o reflexo do que nós merecemos e do que construímos para estar até aqui agora. Então, nada de amaldiçoar o que está fora. Toda vez que algo de fora nos agride, nos incomoda, é ponto importante para que a gente autoencontre-se e busque dentro de si as causas e explicações para aquilo que tem que estar enfrentando. Mas vamos aqui ainda fazer algumas ponderações. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Veja como Emmanuel coloca a percepção que nós devemos ter do mundo. Por mais, entre aspas, desgraçado que ele possa nos parecer, é para a gente ver ele como abrigo santo, como escola regenerativa. Então, algo que é para o bem nosso, mesmo diante de muitas vicissitudes e problemas que o mundo oferece, e principalmente o Brasil, hoje em dia. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Eis aí é o problema. Emmanuel está dizendo aqui justamente isso. Olha, se a tua vida está bem desgraçada, está cheia de problema, tem muitas lágrimas, inquietações, a causa é os teus erros, se não dessa vida, de vidas anteriores. Então, diante das grandes batalhas e vicissitudes que a vida nos apresenta no campo material, a gente sempre pode utilizá-las como material para autoencontro e analisar em si mesmo o que é que aquilo ali está lhe ensinando, o que é que aquelas inquietações e dificuldades que você enfrenta tem para lhe ensinar, em vez de você se colocar contra e achar que aquilo ali é apenas seu inimigo.
Bom, não te faças assim causa do mal no mundo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Emmanuel aqui nos lembra essa passagem bíblica reiteradas vezes, objeto de comentários, que Deus amou o mundo de tal forma. Está no Evangelho de João, que é entre os evangelhos da Bíblia aquele que tem a linguagem mais poética, mais assim emotiva. Então ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que se destaca aqui é esse fato de que Deus amou o mundo, mesmo esse mundo de provas e expiações e outros mundos primitivos que são mais atrasados do que nós estamos, mas que são necessários a certo nível evolutivo dos espíritos. Então é isso que nós poderíamos fazer aqui de comentário introdutório ao nosso estudo. E continuando aqui o capítulo 8, os anjos. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e voltadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito para adquiri-los. Aqui ainda está sendo feita uma comparação entre o entendimento de anjos tradicional da Igreja e o que a doutrina espírita nos apresenta. Então, o entendimento tradicional da Igreja é esse, é de que os anjos seriam seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, ou seja, uma criação privilegiada. Na cabeça da maioria dos nossos irmãos cristãos, de qualquer filiação, exceto a espírita, que tem, claro, a revelação da existência dos anjos como seres privilegiados. Isso faz com que Deus, no entendimento que muitas vezes carece de uma análise racional, fosse um pai parcial. Puxa, criou seres perfeitos, sem necessidade de sofrer trabalho, um processo evolutivo, tudo, 100%, tudo nos trinques, e criou a bagaceira da humanidade na qual a gente está, tendo que enfrentar mundos primitivos depois de prova de expiação e com muitas lutas e muitos erros. Ou seja, essa forma de entender Deus é que é geradora tanto de ateísmo, de pessoas dizerem que não acreditam em Deus. Porque aqui e ali a forma tradicional que a Igreja apresenta Deus vai de encontro à lógica ou à razão de um Deus imparcial, justo e misericordioso, como nós começamos a entender através da revelação espírita. Então, vamos ver aqui o outro lado dessa questão. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. Então o Espiritismo reconhece que tem seres espirituais com as características absolutas dos anjos que a Igreja diz. Mas a revelação espírita nesse ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza de tais seres. A diferença é essa. É que em vez de simplesmente afirmar esses seres como uma criação perfeita, na doutrina espírita nós temos a revelação e a compreensão da origem e natureza dos anjos, que é essa que nós estamos compartilhando hoje, que diz o quê? As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos, nem consciência do bem e do mal, porém aptos a adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Aqui outra vez, no livro Céu e Inferno, nós somos chamados a refletir sobre esse ponto básico que se encontra no livro dos Espíritos, de que
Deus criou todos os seres iguais, simples e ignorantes. Então, aqueles que hoje são anjos ou espíritos perfeitos fizeram o seu trabalho evolutivo muito antes de nós. A questão toda é que na compreensão espírita, que é alicerçada no Evangelho de Jesus, Deus continua criando sempre. É como Cristo havia dito: o Pai, o Filho, até hoje, o Pai até hoje trabalha e o Filho também, se referindo ao Cristo. No sentido de que o universo não está parado. Ora, o universo já é infinito no que nós podemos entender de infinitude. Agora imagine que Deus não está parado e o universo está em expansão. E isso cientificamente é provado, viu? Que o universo está em expansão. Não está parado. Então sempre houve, no limite do entendimento nosso, criação por parte de Deus. E muito antes que a gente tivesse entrado no processo evolutivo hominal como estamos hoje, muitos outros seres haviam sido criados antes de nós e atingido níveis de aperfeiçoamento que vai demorar muito ainda a alcançarmos. Mas aqui é básico e muito importante esse ponto. Qual é o mais importante aqui? De que Deus criou todos iguais, ninguém melhor nem ninguém pior do que outros. Todos começaram no mesmo ponto, simples e ignorantes. Se hoje na Terra nós encontramos uma diversidade de espíritos, onde temos espíritos quase que primitivos, com instintos de animais e que vivem entre nós encarnados. Essa diversidade que a gente encontra numa mesma época na Terra é um retrato vivo de que tem seres e espíritos criados em variadas épocas. Numa mesma época na Terra, isso a gente já topa. Avalie quando se analisa a Terra ao longo dos seus milênios. Então, é lógico que o que a espiritualidade nos faz deduzir é que há uma diversidade na criação divina ocasionada pela origem no tempo desses seres. Não é que nenhum tenha sido criado melhor ou pior, mas foi criado antes. E aí poderia até alguns dizer, mas olha, por que Deus não criou tudo igual? Porque sempre não criou tudo no mesmo tempo. Aí é que entra o ponto no qual a espiritualidade sempre nos reclama, a de que há um nível de compreensão e de entendimento na mente humana que o que é possível e aproveitável a espiritualidade já tem revelado ao homem. O que ainda não lhe foi revelado é porque ele ainda não atingiu a maturidade consciencial para entender. Então o que nós sabemos é a diversidade de progresso que os espíritos alcançam tem a ver dois fatores: a época que foram criados e o uso do livre-arbítrio, aonde a liberdade que todos nós começamos a ter foi usada por alguns de forma mais imperfeita, indo de encontro às leis divinas, e outros menos. Isso é o básico, é o que é possível entendermos e aproveitarmos. Pois não, Rosa? Poderia-se dizer que, a nível de evolução, esses espíritos que hoje poderiam também ser chamados de anjos, eles vêm nesse processo de evolução terrestre ou poderia ser de origem planetária de outros planetas? Sem dúvida. A Terra já tem nível de evolução a esse tempo para evoluir a esse nível de anjo? A questão é essa, é que os espíritos que a igreja tem como anjos são espíritos que se tornaram mandatários diretos de Deus. Aqueles, inclusive, que, claro, há uma diversidade de angelitude pela igreja, onde ela coloca querubins, coloca arcanjos, e uma diversidade para a igreja particularizada. No entendimento espírita, a gente sabe o quê? Que a evolução é infinita.
que de fato vai existir anjos que atingiram um nível de perfeição que outros, sem serem Deus, mas ainda sendo seres superiores, alcançaram graus maiores. Porque nós não temos ainda, em termos de psiquismo, a abrangência de entender esse processo evolutivo de forma minuciosa. A gente tem ainda, porque vejam, isso que a gente está aqui comentando, para nós está ainda no nível de entendimento. Mas vocês podem ter certeza que para muita gente, alguns podem estar até nos acompanhando pela internet, eles não estão entendendo muito essa história não. Porque há muitas doutrinas religiosas que, por não trabalharem o discernimento, o uso da razão e da inteligência de uma forma ampla na área religiosa, as pessoas têm a mente turva e cortada. Isso é de tal modo que, por exemplo, alguns irmãos evangélicos, quando entram para as universidades e vão estudar, por exemplo, medicina, e vão estudar o processo evolutivo como é apresentado academicamente, aquilo é bloqueado. Aquilo neles tem como se fosse uma faixa de corte. Ó, isso aqui eu estou estudando, eu admito, mas eu não aceito. E nem quero pensar sobre. Porque é mais ou menos assim que agem. Porque, por exemplo, para os evangélicos, o que existe é o criacionismo. Quando eles se topam com matérias na genética e que estão em cima do evolucionismo, aquilo não entra. Mas não entra porque a mente dele está bloqueada mesmo. Ele vai pagar as matérias, vai até passar, porque vai trabalhar aquilo de uma forma didática, mas distanciada, aonde ele não vai refletir sobre aquele conteúdo, porque aquele conteúdo vai de encontro à crença grande que ele tem e que está estabelecida no seu íntimo. É por isso que tem alguns, e não são poucos, no contexto evangélico, que se a gente for explicar certas coisas do Espiritismo, ele vai dizer assim: nem eu vendo eu acredito que você está dizendo. E é pura verdade. Se eles verem, não vão acreditar não. Se você for falar sobre uma comunicação mediúnica que evidencie provas e que sejam provas irrefutáveis até para ele mesmo, ele vai dizer: nem me apresente. Mesmo que eu veja, eu não acredito. E, de fato, não acredita mesmo, porque internamente ele tem um bloqueio que corta ali. E até acredita, mas acha que é obra do inimigo. O máximo que eles conseguem alcançar, Teresa, é admitir, que ainda é um pouco menor do acreditar. Eles podem admitir e dizer: isso está acontecendo, eu estou vendo, está acontecendo, agora eu não aceito e eu não acredito. Ele pode até admitir, porque o fato é um fato, mas dizer que aceita ou até mesmo que acredita, aí isso está acontecendo, é outra história. Então, voltando aqui ao nosso slide que nós estamos explicando, então o que ocorre? Ao nível de compreensão e de maturidade dentro da revelação espírita, a gente tem aquilo que ainda, em termos de psiquismo, nós digerimos, compreendemos, e serve de patamar para que mais adiante novos conteúdos e aprofundamentos pela espiritualidade encontre terreno fértil na gente. Porque a gente sabe que a revelação das leis de Deus e do próprio Deus, ela segue um processo evolutivo. O conteúdo que hoje a gente tem como teto e que a gente trabalha no Espiritismo não será daqui a 50 anos, ou talvez até bem menos do que isso. Porque as possibilidades de maturidade e de psiquismo estarão mais abrangentes e habilitadas a entender algo mais além. Então, o que hoje a gente tem é aquilo que a gente consegue digerir. Mais adiante, inclusive o apóstolo Paulo tem nas suas cartas uma frase dele que se aplica perfeitamente nisso que a gente está comentando aqui, porque o apóstolo Paulo diz assim:
que alimentou-os, deu mensagens e informações à igreja, a princípio dando alimentos líquidos, para depois poder dar alimentos sólidos. Depois de digerir bem os líquidos, é que a pessoa está habilitada a ingerir os alimentos mais trabalhosos de ser digeridos. E Paulo já se referia a isso. É como ocorre também em relação a nós nos dias de hoje. Isso que a doutrina espírita nos dá hoje é os nossos alimentos líquidos que nos habilitarão depois a ter um entendimento de uma realidade mais ampla e que vai exigir uma digestão mais trabalhada. Mas tudo dentro da sua época, do seu tempo. O que de fato foi estabelecido como Espiritismo e distingue a doutrina espírita de qualquer movimento religioso é revelação divina constante e não revelação estagnada, como os nossos irmãos que se limitaram à revelação na Bíblia exclusivamente. Então, enquanto que a gente está em uma doutrina que o programa dela é uma revelação contínua, na medida em que a gente possa absorver e compreender melhores conteúdos, outros não têm essa perspectiva de abertura. O espírita tem, ou pelo menos deve ter. Bom, voltando a esse slide, o trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Aqui ainda tem um ponto interessante. O primeiro que, vez ou outra, nós já batemos em cima, mas que é importante ser rebatido, porque a gente traz um psiquismo que vai de encontro muito, é a questão do trabalho. O trabalho é o meio de aquisição, porque só na doutrina espírita é que os cristãos tomaram consciência que trabalho é bênção e mecanismo de progresso na terra e fora da terra. Porque no grande entendimento cristão do qual nós nos alimentamos durante muito tempo, trabalho é para ser inferior, é para empregado, é para quem não adquiriu méritos de viver sem trabalhar. Isso vem impregnado em nós ao longo de muitas encarnações. Na doutrina espírita, agora aqui, olha, está em atividade, está sendo instrumento do bem, está olhando o trabalho como uma bênção, como algo que foi colocado por Deus para auxiliar o nosso progresso, só o Espiritismo. Porque tradicionalmente na linguagem bíblica o trabalho é um castigo dado a Adão e disseminado a nós até os dias de hoje. Muita gente gostaria de apertar o pescoço de Adão, gente que não gosta de trabalhar porque diz: a desgraça, não tivesse tu feito aquilo, eu não estaria precisando trabalhar, já que o trabalho, como entendem numa linguagem literal do livro A Gênese, quando Deus disse a Adão: te alimentarás com o suor do teu rosto, porque Adão não precisava suar para se alimentar. No contexto popular era que não precisava trabalhar, depois precisou. E ainda foi Eva, né? Mas aí Deus disse a ela que ia parir na dor, ia se rastejar, feito uma serpente, aí é que foi pior. Aí é que a coisa se complicou, né? Vamos ver aqui mais um slide. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e da razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros. Porquanto é justo, e visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Na doutrina espírita nós temos esse conceito de Deus absolutamente imparcial, absolutamente justo para todos, mas isso é só na doutrina espírita, porque aí fora
Quem acredita em anjos como uma criação separada, acredita num Deus parcial. E depois ainda tem um resultado, né? Porque quem acredita em anjos da forma literal que a igreja coloca, ele vai acreditar em demônios. Que aí aumenta ainda mais a parcialidade que Deus teria tido. Porque Deus, sendo presciente, aquele que sabe tudo antes de acontecer, porque é assim que é mostrado na própria Bíblia, saberia, é claro, quando criou esses seres perfeitos, que uns iriam se transviar e outros não. Assim teria surgido o demônio ou o Satanás por vontade de quem? De quem os criou. Só que aí os nossos irmãos que levam ao pé da letra acabam tendo que seguir um roteiro que leva à parcialidade de Deus e, consequentemente, à injustiça, porque a parcialidade gera injustiça. Então, aqui, apenas ressaltando mais um ponto, consegue o aperfeiçoamento, a angelitude, mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e da razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a ficar. Então, nenhuma criação privilegiada. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe é conforme ao bem, tudo que lhe for contrário ao mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Então aqui se refere ao fato de que as leis divinas que estão estabelecidas no alicerce do amor, elas estão presentes na nossa consciência. Desde que iniciamos esse processo evolutivo na raça hominal. É claro que através de vários povos e religiões, Deus mandou emissários para lembrar essa lei. Não foi para impor a lei ou trazer só naquela época a lei, foi para lembrar. Então, o povo de Israel mesmo, que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que era o povo na época mais habilitado a isso, eles receberam ali a lembrança do que já estava dentro deles. É como inclusive ocorre com muitos de nós espíritas. A grande maioria dos espíritas trazem, antes da encarnação, um nível de conhecimento do mundo espiritual que está dentro dele. Quando ele encontra o espiritismo, se ajusta perfeitamente. A questão toda é só uma, que inclusive aqui serve de exemplo a experiência do povo de Israel. Qual é a questão? É querer sufocar as lembranças e ter uma vida distorcida e alienada desse conhecimento e das leis de Deus, ou ser sensível à intuição que traz lembranças do que já sabia no plano espiritual e vivenciar mais ainda a harmonia com essas leis. Quem vai dizer isso é o livre-arbítrio de cada um. Mas o que qualquer um de nós espírita que de fato assim encontrou-se na doutrina espírita, ele pode ter uma coisa certa: autoexamine-se. Você já andou antes da encarnação com um material de conhecimento sobre isso. Você está agora abrindo possibilidades de lembrança para a prática, mas isso já estava dentro de você. Você já chegou. Olha, eu não conto as pessoas que, quando começa a conhecer o Espiritismo, dizem: oxe, isso que está aí eu já sabia. Olha, eu me lembro pessoalmente que quando eu tinha, acho que devia ser em torno de uns 10 anos, e morava
no interior aqui numa cidade chamada Vertentes, e eu sou o filho mais novo, eu tinha 2 irmãos mais velhos, e o irmão meu mais velho sempre gostou muito também de ler. Então eu me lembro que com 10 anos tinha uma biblioteca em casa de livros, de vários livros e romances. Eu ainda me lembro de um aqui que não é espírita, que alguns de vocês aqui talvez conheçam, A Cabana do Pai Tomás. É um livro que se tornou um best-seller, que é sobre a escravidão nos Estados Unidos. Eu não li esse livro, mas eu me lembro que, entre outros livros, tinha esse. E na época, eu com uns 10 anos, com a menor noção de religião nem de nada, entre os livros eu me lembro que havia um exemplar daqueles antigos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que na época, eu ainda cheguei a abrir assim, e vi um texto sobre reencarnação. E eu me lembro, quando eu li assim, eu disse, oxe, é isso mesmo. É claro que isso é assim. Mas eu não levei adiante aquilo. Eu li uma página, aquilo ficou para lá, mas depois, quando eu vim a conhecer o Espiritismo, já com uns 20 anos, ou mais de 20 anos mesmo, é que eu me recordei que não, eu já tinha visto esse livro, quando eu era muito novo, e quando eu li o texto que era sobre reencarnação, eu disse, mas é assim mesmo, tem que ser assim. Eu me lembro que eu cheguei a fazer essa dedução. Então, o que é que ocorre? A maioria dos espíritas, quando se encontra no Espiritismo, não tenha dúvida, já trazia o conhecimento antes. Agora, dependendo do livre-arbítrio, por estar agora encarnado, pode ter uma vida toda afastada e nula a respeito disso, se não permitir que as ideias intuitivas e inspiradas lhe incentive as convicções que ele já traz diante da encarnação. Porque não é por acaso que isso ocorre. Voltando aqui ainda no texto. Tudo que lhe é conforme é o bem, e tudo que lhe for contrário é o mal. Se refere aqui à lei de Deus que está dentro de nós. Então a lei de Deus é aquilo que desde pequeno, talvez, quando a gente começou a ter uma noção de livre-arbítrio, a gente sabia o que é fazer uma coisa errada, uma coisa certa. A partir dos 6, 7 anos de idade, quando a encarnação está se planificando, a gente sabe direitinho. E quando faz errado, sabe que está fazendo errado. Então, isso são os resquícios que já existem ali da lei de Deus dentro da gente. Vamos aqui para o próximo. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Então, a questão toda é que Deus, na sua infinita perfeição, achou adequado que nós fôssemos o resultado das escolhas nossas, através do livre-arbítrio. E que pudéssemos ter escolhas que nos levariam ao bem ou ao mal, dependendo de como essas escolhas estariam em harmonia ou não com as leis de Deus. Eis a questão. Talvez alguns até dissessem, antes não tivesse livre-arbítrio, fosse logo tudo para o bem, veja. E a pessoa começa, sabe o quê? Sem perceber, a questionar Deus. Ela está achando que poderia fazer o mundo melhor. E por isso vem essas ideias mirabolantes. A pessoa acha que poderia ter feito melhor, já que não entende certas circunstâncias desagradáveis que passam. Mas é justamente para isso que o Espiritismo nos esclarece mais que o suficiente para a gente não ficar usando esses tipos de argumento. Se foi assim, se foi nos dado o livre-arbítrio para isso, é porque era a melhor maneira das leis divinas trabalharem para a felicidade nossa. Porque o objetivo maior das leis de Deus não é outro, é a conquista da terra da promissão e a felicidade espiritual certa e destinada para todos nós. Porque aqueles testemunhos de Jeová parece que eles não acreditam no livre-arbítrio.
Sim. Que fala de livre-arbítrio para eles ignoram. É interessante. Há argumentos, até no campo da filosofia, que pode e coloca em jogo a questão do livre-arbítrio, como nós entendemos na doutrina espírita. Não só são os nossos irmãos evangélicos alguns, mas até mesmo certa área da filosofia. Porque eu não lembro aqui exatamente, mas há uns dias atrás, eu passando nas redes sociais do Facebook, eu vi quando alguém colocou na minha página um desses artigos filosóficos que ia de encontro ao livre-arbítrio. E ia com um argumento tão sério que eu, que conheço, eu já li razoavelmente sobre o livre-arbítrio, se eu não tivesse muita segurança do que eu sei, eu entraria noutra linha de raciocínio que o filósofo colocava e que botava para baixo a questão do livre-arbítrio. É por isso que dizem que isso realmente é alvo de certa advertência, é de que às vezes o excesso de ciência em determinadas áreas desvirtua pessoas da área espiritual. Do mesmo modo que a ciência bem estudada leva muito o homem a Deus, outra linha da ciência leva o homem a afastar-se de Deus e de conflitar aquilo que ele acredita em termos religiosos. Então, voltando aqui a esse slide, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal. Veja que desgraça. A gente diria, o importante de tudo, e que aqui ressalta no texto, é só um. No Espiritismo nós aprendemos a não condenar ninguém, nem coisa nenhuma, pelo mal que nos aconteça. Porque quando algo nos acontece, e que a gente pode caracterizar como sendo mal, qualquer um espírito ele é chamado a refletir sobre o que é que eu fiz. Ele nunca é chamado a refletir sobre quem foi que fez isso. Eu quero acertar. Porque, aliás, isso é atitude puramente humana, né? Quando é alvo de alguém, de um ataque, dizer quem foi que fez isso para enfrentar o outro para o revide. Mas já o espírito, ou aquele que vai se espiritualizando, quando algo de ruim lhe acontece, ele é chamado a dizer, peraí, o que foi que eu fiz? E isso não está acontecendo de graça. Há uma origem para isso. Então a gente, quando vê um texto como esse, todas as suas leis são para o bem, e foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. É por isso que se diz que a causa real, primeira, para o mal, é a ignorância. Ele não se saber as consequências amargas que aquele mal iria causar à pessoa. Então, geralmente, a atitude prejudicial ou de maldade que alguém faz, naquele momento ele está inconsciente das consequências amargas que aquilo vai trazer para ele. Porque se ele tivesse, ele não faria. Logicamente, ele não faria. Mas a inconsciência ou a ignorância é o fomentador. Quando o homem começa a conhecer o mecanismo de atuação das leis de Deus, como a doutrina espírita apresenta, e percebe que de fato é e funciona, esse homem passa, em termos de consciência, a subir degraus bem definidos. Porque ele passa, de certa maneira, a estabelecer uma linha de comportamento onde ele não vai estar mais preocupado com a aprovação dos outros em termos exteriores, mas sim com a aprovação da consciência dele. E isso faculta atitudes e comportamentos honestos, diferente dos chamados farisaicos. Porque enquanto o homem não percebe realmente
no seu próprio ser, na sua própria vida, o funcionamento dessas leis, é quando ele tende, muitas vezes ele tende a ter atitudes aonde ele faz o bem se ele está sendo visto. Se ele não estiver sendo visto, ele não faz. Ou ele engana. Mas quando ele passa a perceber realmente o mecanismo de funcionamento dessas leis, aí ele diz, oxi, eu estou doido, se eu não fizer a coisa direitinho, não precisa ninguém estar vendo não. As consequências vão estar todas em cima de mim. E aí ele passa a ter realmente a atitude e o comportamento equilibrado e honesto. Mas, pois não. Muitas vezes a ignorância e as próprias religiões que levam o homem a agir dessa forma. Porque eu lembro quando eu era criança, que a gente ia para aquelas missas, aí fazia as festas, aquele leilão, os padres faziam aquelas coisas. E aquilo ali, eles ficam nas igrejas, aqueles grandes comerciantes das cidades, as igrejas, chegava ali e dava aquelas ofertas bem generosas, para que o padre divulgasse naquela multidão, eita, doutor fulano de tal, deu, até me veio de uma piada de Zelezinho, o camarada que passou um cheque sem fundo, o padre nominal a Nossa Senhora da Guia. Quando o padre foi sacar no outro dia, não, o cheque está nominado a Nossa Senhora da Guia, só ela pode tirar esse filho. Quer dizer, são essas religiões que levam as pessoas. Vou dizer uma coisa, cada pessoa escuta, né? Foi. Aí o que acontece? São as próprias religiões que levam, isso é em todos os ignorância. Incentiva e depois. Exatamente, incentiva as pessoas a agirem desse modo. Dando aquela quantia também. Exatamente. Ia ser abençoado. Bem mais abençoado. Os pecados iam ser Então, banidos, ignorância né? incentiva mais a ignorância. Eu vou ainda comentar aqui o último slide, porque a gente começou um pouco atrasado para acabar no máximo às 9 horas. Né? Então, vamos aqui para esse último slide 7. Aqui a gente para e esse tema a gente conclui na próxima semana. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível. Não lhe dá a Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa é evitar. Então, esse texto nos lembra bem o que a gente, quem já teve filhos pequenos, sabe o processo de quedas e de acertos, de tombos e de a própria criança, à medida que ela percebe que de tal modo ela cai, ou de tal modo queima, ou algo, ela vai evitar instintivamente. Então, esse mecanismo inicial que a gente vê na infância é mais ou menos a infância em termos espirituais do nosso espírito. Então, na medida em que ele tenta, através do livre-arbítrio, ter uma atitude afastada do que intuitivamente a lei de Deus lhe sugere, e ele percebe algo adverso, aí diz, não, por aqui eu não vou mais não. Aqui eu já vi que não dá certo, é melhor tentar por outro lado. Tá. Mas o mecanismo é praticamente o mesmo, que comparado ao que a gente vê nos primeiros anos durante a infância, onde a criança tem que aprender, a princípio caindo um pouco, a princípio sofrendo com algumas tentativas excessivas de liberdade, né? Mas o que é que ocorre? Tanto como se dá na criança de ela ter os pais, em termos físicos, mais visível para lhe orientar, o espírito, desde o seu início da sua caminhada evolutiva, tem espíritos elevados para ajudá-lo a acertar mais. A questão dessa paternidade
e dessa providência divina é que, mesmo havendo ela, tal como também ocorre com a criança, surge uma certa tendência à rebeldia, né? E quando olha a criança, tem o pai ou a mãe ali vendo, mas no menor descuido, ela vai fazer algo que ela sabe que não era para fazer. E que se o pai ou a mãe estivesse olhando, ela não faria. Mas quando olha, ela faz. É como também ocorre em termos espirituais. Porque nós temos um acompanhamento e assistência de espíritos bons para acertar o máximo, alvo da providência divina. Mas mesmo tendo, a gente faz por aonde querer aventurar-se e quebrar a cara aqui ou ali. Mas acontece. O problema maior realmente, de fato, só se dá quando a gente entra para o campo da repetição de erros, né? Que a repetição de erros é aquela que é mais dolorosa para o espírito. E é por isso, né, que tem uma parte na Bíblia que eu vou encerrar com esse comentário, que é alvo de certa dificuldade de compreensão, que é bem ligada a isso. Que é aquela que diz que é uma, inclusive, afirmativa do Cristo, que diz assim: todo pecado que o homem cometer lhe será perdoado, exceto aquele que ele cometer contra o Espírito Santo. Mas está na Bíblia. E tem muitos cristãos católicos evangélicos que dizem: meu Deus, que pecado é esse? Que eu não cometo esse pecado. Porque não foi delineado. Foi dito assim: olha, cometa tudo. Agora tem uma coisa: não cometa pecado contra o Espírito Santo. E lá naquele livro Consolador, Emmanuel comenta exatamente essa parte bíblica sobre o pecado contra o Espírito Santo. Algum de vocês aqui se lembra? Alguém já leu aqui no livro Consolador? Já li, mas não lembro. Já li, mas não lembra, né? Então é o seguinte: eis a questão. E Emmanuel esclarece dizendo o seguinte: olha, quando o espírito está esclarecido e sabedor, não só pelo processo de aprendizagem como de conhecimento, de que algo é errado, e ele faz isso indo de encontro à sua consciência, é esse o pecado não perdoável. Porque quem não perdoa é o próprio espírito, é a própria pessoa, é a consciência da própria pessoa, que diz: olha, eu não aceito, porque aqui eu sabia. E eu fui avisado. E a pessoa faz. Então, vez ou outra, isso acontece, né? Mas esse pecado, essa é a questão. É que quando a gente erra por ignorância, quando a gente erra até por primeira vez, quando a gente erra até porque é uma provação de algo lá do passado, por mais difícil que seja a circunstância, a gente tem dentro da gente aquele ímpeto de superar aquilo. Mas quando não é, aí dentro da gente tem algo dizendo: tem jeito não, meu filho. Aqui não tem jeito. Aqui é só na base da dor e do sofrimento. Bom, nós vamos parar aqui nesse slide 7, que para a conclusão no próximo estudo nosso, se Deus nos permitir, semana que vem. O capítulo Os Anjos. Vamos para a prece, né? Seu Deus,